E o convite, né? Uhum. Que joia. Pode voltar lá no, por favor. Please, can you return to the previous slide? O item de persuasão que você falou, acho que é no slide anterior. Aqui. Esse. Uhum. Olha que legal. Então aí já o aluno já tem a base para a argumentação dele, né? Isso. Reduce the lights on, do not leave doors open in air-conditioned environments. Foi bem simplesinho, mas são os que aparecem. Não, mas é simples mesmo, é ótimo. Né? Ok? Estamos naquela fase de que o menos é mais. Então, bem claro, bem direto. E você passou isso para os alunos, você desenvolveu como isso para os alunos? Então, eu passei a atividade, porque eles já têm base do português na questão do trabalho com verbos no imperativo, né? Da propaganda, que eles veem desde o 7º ano, propaganda no português. Aí eu coloquei para eles a ideia e trabalhamos na apostila, no caderno do aluno, na página 43 do volume 2, e aí eles desenvolveram o deles, utilizando dicionários. Uhum. Então, a pesquisa do vocabulário eles fizeram no dicionário? Fizeram. Uhum. Muito bom. E aí eles apresentaram oralmente? Não, porque eu não consegui reuni-los no Google Meet, né? Como a gente chama para a aula. Aí só me mandaram mesmo por e-mail. As devolutivas deles eram por e-mail. Agora que eu estou trabalhando com formulários. Muito bom. E aí, eu vou lembrar então a habilidade lá do 9º ano, ó. Fazer uso da língua inglesa para expor pontos de vista, argumentos contra argumentos, considerando o contexto e recursos linguísticos voltados para a eficácia da comunicação. Essa atividade que a Solange está mostrando para a gente, contempla essa habilidade? O que vocês acham, my people? Parabéns, eu gostei muito, Solange. Muito obrigado por compartilhar. Mas posso parar? Interromper? Pode, eu estou gostando de ver, mas pode. Pedro. Oi. Aqui é a Elidiane, tudo bem? Solange, você pode repetir, por favor? Eu não estava ouvindo. Oi? Eu não estava ouvindo, você pode repetir, por favor? A tela? Não, o que você falou agora. Agora é a Lidiane. Quem vai falar agora é a Lidiane. A Lidiane? Elidiane. Oi, Lidiane. Meus alunos também fizeram esse trabalho. Eu não vou conseguir compartilhar com você agora, porque eu estou no celular, mas eles fizeram. E parecido com esse aí. A maioria, assim, alguns fizeram, alguns, né? Felizmente, né? Mas eu acho que contempla, sim. Contempla a habilidade de persuasão, sim. Tá? E faz até eles pensarem, né? Como economizar energia. Eu achei essa atividade bem interessante. Agora, aquela com as habilidades socioemocionais que a gente falou lá 3 meses atrás. Isso. Legal. Agora, a atividade do experimento, meus alunos já tiveram assim, mais dificuldade. Eu não tive tanta devolutiva, porque eles ficaram com preguiça de fazer o experimento, né? Principalmente aquele que você tem que jogar o ovo no chão. Não desperdiçar ovo. Não. Só que o que eles fizeram? Assim, eu tive que dar um pouquinho de atividade para eu poder ter a devolutiva. Muitos fizeram desenho, desenharam, né, o ovo caindo, aí fizeram, né, o desenho lá, almofadinha, com algodão, papel, e aí depois eles fizeram como é que fala lá, as questões, né,
Como é que fala? Fugiu o nome aqui. O Lab Report. O report. Fizeram o report. Lab Report. Imaginando o que poderia acontecer. Então, uns acharam que daria certo, outros não. Então, assim, eu tive que mudar um pouco, porque ninguém quis, assim. Eu até pedi para eles, quem puder gravar o experimento, mas ninguém mandou. A maioria mandaram o desenho do ovo caindo. Né? Então, eu considerei assim, porque, principalmente nesse período, né? Se fosse na sala de aula, talvez seria mais fácil, né? Um aluno meu conseguiu fazer o do tornado. Ah, que legal, do copo, do vidro? Só que como tá no celular, outro momento eu compartilho com vocês. Uhum. Muito bom. Muito joia mesmo. E eu queria complementar, então, que eu comecei a falar se contemplabilidade ou não, que vocês duas compartilharam a experiência. Na minha opinião, contempla perfeitamente, porque lá não está dizendo... Deixa eu tentar compartilhar de novo. Isso, está aqui, né? Fazer uso da língua inglesa para expor pontos de vista. Não está dizendo que é oral, escrito, de que forma que é, né? Mas é fazer uso da língua inglesa. Então, se o aluno fez o lab report por e-mail, enviou para a professora por e-mail, ou no próprio WhatsApp, ou qualquer outro meio, se ele gravou um vídeo falando, né, explicando se a experiência, né, ele também filmou fazendo a experiência do torneio, ou qualquer outra experiência do ovo mesmo, né? Judiação, né? Estragar o... se ele conseguiu fazer isso, ele expôs o ponto de vista dele usando a língua inglesa, já está contemplando a habilidade. Então, essa foi o que me levou a achar que essas atividades 5, 7 e 9 então, contemplam essa habilidade aí. Aí, qual seria uma habilidade de suporte? Bom, pode ter muitas habilidades, mas eu achei que essa, lá do 6º ano, né, a LI 13, listar ideias para a produção de textos, levando em conta o tema e o assunto. Eu acredito que essa habilidade seria uma habilidade de suporte muito importante para poder desenvolver lá os argumentos, né? Para poder desenvolver a outra habilidade lá do 9º ano. Então, atividade, e eu encontrei essa atividade onde? Lá no volume 1, né, 6º ano, primeiro bimestre, atividade 12, A e B. Então, quem deu aula aí para o 6º ano, utilizou o caderninho lá, lembra dessa atividade? Gostaria de comentar? Atividade 12, A e B. Enquanto isso, eu vou... Nobody. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui, então. Eu não estou lembrando, porque eu acho que a gente trabalhou recuperação no começo do ano. Sim. Aí o CEA não estou lembrando. Isso, acaso eu lembro, mas é porque a gente, né, é muitas tarefas, né? A gente segue também o calendário, as rotinas que precisam ser desenvolvidas naquele momento. Deixa eu ver se eu estou no lugar certo. É o 6º ano, versão preliminar, lá do comecinho do ano. Atividade 12, AB. Opa.
Passou, né? Passou demais. 13 a 12. Ok, qual é a atividade 12 lá do 6º ano, do primeiro bimestre? Então, é uma coisa que já existe, já está pronta, né? Que nessa atividade pode ser feita individualmente ou em pares, os alunos têm o texto e depois relacionam as figuras, depois leia cada texto para os alunos e peça para os alunos completarem, atividade B, peça para os alunos completarem os cartazes com a informação encontrada. Então, está aqui os textos, estão aqui os textos, os 3 textos, relacionar com cada figura, usando os cognatos, falsos cognatos, as palavras que a gente já conhece, e por último de tudo, a ajuda do professor traduzindo, ou então a busca no dicionário, né? Aquele trabalhinho que a gente já conhece, scanning, skimming. Aí, depois ele completa a tabela com as características, então ele vai fazer uma lista, né, das características dos animais aquáticos, uma lista dos animais aéreos, dos animais aquáticos, uma lista dos animais dos lugares frios, quais são as características, né? Então, no meu entendimento, este é um exercício, não? Uma atividade com 2 exercícios, na verdade, que vai ajudar a contemplar essa habilidade 13 aqui do 6º ano, listar ideias para a produção de textos, levando em conta o tema lá, que eram os animais, né, aquáticos, terrestres e de clima frio, e o assunto. Então, foi o que eu entendi, né? Eu associei essa atividade com essa habilidade. Mas vocês têm outra sugestão, outra ideia? Alguém que lembra? Conhece melhor o caderninho? Eu fiz com eles isso, nas aulas, ao vivo. Uhum. Só que aí eu comecei desde lá do comecinho, né? Uhum. Explicando os animais, vertebrados, invertebrados e a classe de animais. Fiz junto com a professora de ciências que foi me auxiliando. Ela fazia algumas coisas na aula de ciências para facilitar a minha atividade em língua inglesa, para eles fazerem uso do vocabulário em inglês, né? Aí eu fiz por classe, e aí no roteiro que eu disponibilizei, eu tentei fracionar as coisas que tinha dentro do CA. Se eu não estiver enganada, eu acho que eu até fui até um 2º bimestre por conta daquele rolo, né? Daquele tanto de dias que nós ficamos parados. Sim. Aí eu avancei para o 2º bimestre. Sim, às vezes é necessário mesmo. E foi necessário, na verdade, né? Justamente o que você Isso foi falou. Bem né? legal, eles gostaram, foi as aulas que eles mais gostaram. Que bom, que joia. E meus agradecimentos à professora de ciências também, viu? Passa para ela. Muito bom, Porque me a ajudou gente precisa bastante. mesmo dessa interdisciplinaridade, dessa ajuda mútua aí, né? Porque os cadernos não coincidem, né? O caderno de ciências não coincide com o caderno de inglês. Mas E às vezes o de tema não é na ciências, mesma se tiver série, boa né? vontade, juntamente com o professor de inglês, podem fazer um trabalho excelente, né? De reforço um do outro, né? Porque o professor vai estar dando o conhecimento prévio para o aluno, o professor de ciências, né? No vocabulário da língua materna, e depois o professor de inglês vai reforçar a aula de ciências com o vocabulário de inglês. Então, acho que é fundamental. Agradece muito a ela, viu? Obrigado. Obrigado, eu. Joia. Então, aí depois eu fui... Opa, deixa eu só me... sim, o que aconteceu? Achei essa do 6º ano. Poxa, professor, mas o 6º ano está muito longe. O volume é o primeiro bimestre, aconteceu isso, eu tive que trabalhar a recuperação, aconteceu a interrupção, não deu para ver isso aí, nem lembro o que tem nesse caderno. Bem, mas aí lembra que nós pensamos lá em cima que não precisa, né? Ser uma só, não pode se restringir, né? Não é? A uma só habilidade de suporte, em um único volume, um único livro, um único ano e tal. Então, aí, agora tem uma sugestão do 7º ano. Né? Lá no 7º ano, a habilidade 11 é participar de trocas de opiniões e informações sobre textos lidos na sala de aula ou em outros ambientes. Então, já está no 2º bimestre, não é mais no primeiro bimestre, como foi ali
no 6º ano, já no 2º bimestre, volume 2, atividade 4, ABC. Alguém trabalhou no 7º ano essa habilidade? Lembra? Gostaria de comentar, por gentileza? Você está com o caderninho aí? É aquela parte que a gente estudava o antes e depois das cidades, que tem alguns exemplos de algumas cidades. Deixa, eu estou chegando lá. Porque eu não tenho muita memória boa, não. Porque eu lembro de estar estudando Simple Past, aí estudou algumas cidades e alguns eventos, alguns desastres naturais na cidade, Isso, não é isso? exatamente. Uhum. Eu trabalhei. Uhum. Que legal. Você lembra como foi, assim, pra gente? Eu fui seguindo o caderninho, né? Primeiramente, passei para eles, fui seguindo o caderninho. Nas aulas ao vivo eu explicava, né? O antes e depois. E a atividade que eles precisaram fazer para mim era sobre o entorno da casa deles ou da escola. Do antes e depois, né? Que legal. Aí, assim, infelizmente, acho que só 3 alunos me deram, sabe? A devolutiva. Mas foi bem legal, porque muitas coisas eles não lembram, né? Eles são muito novos, 12, 13 anos, eles não têm uma referência de antes e depois, né? E os pais também não ajudam. Aí eles tentaram buscar pouquíssimas coisas do antes e depois, assim, daqui da Avenida do Leporace, do poliesportivo, que é o que eles têm mais de comum, né? Para todo mundo saber. Mas, ao contrário, a gente foi fazendo só dentro do caderninho mesmo. Lembrando de alguns desastres, né? Compartilhando foto de alguns lugares de antes e depois. Eles lembraram do tsunami, né? Que é o que mais lembraram de desastres naturais. Brumadinho, Mariana, foi o que eles foram retomando. Que legal. Já trabalhou os conhecimentos prévios deles. Já. Muito bom. Então, é esse exercício aqui, Regiane. Então, por que é o A, o B e o C? Porque o A e o B, eles dão subsídio para o aluno, dão uma base do vocabulário. Aí você já falou que trabalhou os verbos no passado, né? Os verbos regulares, né? Não sei se tem regulares aqui, mas são regulares. Trabalhei os verbos regulares, né? E no Simple Past, já deu também o vocabulário sobre desastres, emergências, né? O que aconteceu na Nova Zelândia, o que aconteceu no Brasil, as datas, tem muita informação para ser trabalhada, né? Informação também. E, vamos só retomar aqui a habilidade, ó, participar de troca de opiniões e informações sobre textos lidos na sala de aula e outros ambientes, né? Textos lidos. Então, quais foram os textos lidos? Foram esses 2 textos dos desastres, né, das emergências aqui, da Nova Zelândia e do Brasil, né? Aí eles vão participar de troca de opiniões. Pode ser escrita ou falada, né? Essa troca de opiniões. Aqui no livro sugere, né, no caderno do aluno, sugere então que seja falado, né? Um dialogue, um diálogozinho, né? E já sugere aqui as perguntas para serem feitas. E aí, com base no texto, eles vão trocar as informações, né? Ó, opiniões e informações. Suponhamos que neste ponto o aluno não tem repertório para compartilhar a opinião dele. Mas a informação ele pode compartilhar, né? Porque ele já tem a informação. A informação do que aconteceu na Nova Zelândia, do que aconteceu no Brasil, quando aconteceu, o que aconteceu. E aqui está a sugestão de diálogo, então. Por esses motivos é que eu acho que essa atividade do volume 2, a atividade 4, contempla bem esta habilidade. E essa habilidade, então, serve de suporte para a 01, que é a habilidade essencial do 9º ano do 3º BIM. Tudo bem? Alguém mais para comentar? Bom, cheguei no 8º ano, eu achei uma atividade de suporte lá no 6º ano, outra atividade no 7º ano, agora no 8º ano. Então, achei que essa habilidade aí, a 08, analisar criticamente o conteúdo de textos, comparando diferentes perspectivas apresentadas sobre o mesmo assunto, ela é uma atividade importante, é uma habilidade importante
né, para ser um suporte para a atividade 01, para a gente poder fazer uso da língua para expor os pontos de vista, né, e ter eficácia na comunicação, né? E onde que eu achei essa habilidade? No terceiro bimestre, deixa eu só... No terceiro bimestre, no volume 3, né, na atividade 4A e na atividade 7A. Na catilografia, o A foi lá para cima, aparecendo sétima, né? Mas é na 7A. Deixa eu ver. Quem deu aula aí para o 8º ano, nesse bimestre, já chegou nessa atividade, gostaria de comentar? Qual atividade? Estou chegando lá no 8º ano, já volto aqui. 9º ano, 8º. Então, no 8º ano, está falando sobre food, né? Food. Food. Tá bom, né? A gente tem o caderno com todos os anos. Exatamente. Aí eu tô lento, tô lerdo. Mais que normal, né? Para achar as coisas aqui. 3, 4. Atividade 4. Vamos ver. Atividade 4. Leia o texto, pergunte aos alunos para relacionar o nome das espécies no Brasil, de comida, né, culinária no Brasil. Tá, vamos lá. Então, atividade 4A, que vai analisar criticamente o conteúdo, comparando as diferentes perspectivas apresentadas sobre um mesmo assunto. Vamos ver se contempla isso. Qual que é a atividade 4A? Volume 3, 8º ano. Listen to your teacher's reading of the following text and complete the gaps with words from the box. Para completar as lacunas com as palavrinhas do texto. Ou as palavrinhas do box lá, né? Sugeridas. Taste, cuisine, ingredients, spices, cultures, food. Então tá o texto lá em inglês, a ajuda do professor, né? Sempre cognatos, falsos cognatos, etc. Então, Tá. Eu sugeri essa atividade para desenvolver a habilidade de analisar criticamente o conteúdo de textos, comparando diferentes perspectivas apresentadas sobre o mesmo assunto. Então, eu elegi essa atividade porque o aluno tem que ler, né? Vamos lá. Então, é um texto, analisar o conteúdo desse texto e comparar as perspectivas sobre o mesmo assunto. Ou seja, para poder completar as lacunas, ele tem que associar as palavras ou entender o texto, né,
e analisar as perspectivas sobre esse assunto, o assunto de culinária, né, de cozinha. Então, eu entendi que esse exercício ajuda a desenvolver essa habilidade, né? O aluno, quer dizer, criticamente, ele tem que pensar, tem que ler o texto, mesmo que seja em português, né? Mesmo depois dele saber qual é a tradução, dele entender o texto, ele vai criticamente, para poder encaixar as palavras que estão faltando, não pode ser aleatoriamente, né? Ele tem que fazer isso criticamente para poder encaixar com coerência as palavras lá, né? E para isso ele tem que ver as perspectivas do texto, quer dizer, onde está falando sobre, por exemplo, onde ele with species brought by the colonizers of Asia. Por que só pode ser spices aqui, não pode ser ingredients, não pode ser tastes? Então, ele conhecendo a perspectiva, ele vai poder decidir pela palavra certa, pelo vocábulo certo, para preencher essa lacuna. Este foi o meu entendimento. Mas alguém fez esse exercício, fez alguma coisa diferente que gostaria de complementar? Tem outro entendimento, que não é bem esse? Ou mesmo que seja um outro exercício que tenha desenvolvido essa habilidade ou uma outra habilidade. Então, lá no sétimo, 7A, se eu consigo chegar lá, 7A é aqui, é outro texto. Aí o exercício é diferente, né? Então, os alunos têm um outro texto para analisar criticamente, mas qual é a tarefa? É preencher as lacunas igual no outro? Teoricamente, essa tarefa aqui é um pouco mais difícil, porque ele tem que ler o texto criticamente, analisar sob diferentes perspectivas e depois responder as perguntas aqui, né? According to the text. Então, esses dois exercícios são para analisar criticamente conteúdo de textos. Por conta disso, eu acho que essas duas atividades aí ajudam a desenvolver essa habilidade. Alguém gostaria de comentar? Fez alguma coisa semelhante, diferente? Vou então passar para o próximo, que é uma atividade do 9º ano. Aliás, uma habilidade de suporte do 9º ano. Então, essa é uma visão panorâmica, né? Vendo que a gente pode ter habilidades de suporte nos diferentes anos e séries, nos diferentes bimestres, depende muito do nosso conhecimento, da nossa criticidade, né? Para reconhecer qual é a habilidade essencial, que na verdade não precisa reconhecer porque já vem determinada, né? Já vem sugerida pela Secretaria de Educação, lá nas tabelas que a gente tem, mas nosso trabalho maior é identificar qual é a habilidade de suporte possível para ajudar a desenvolver aquela habilidade essencial. Então, aí tem o 6º ano, o 7º ano, o 8º, 1º, 2º, 3º bimestres, e agora essa do 9º ano, que é o ano em questão da habilidade essencial, né? Eu decidi, então, pela 07, que é uma habilidade do 1º bimestre, lá, identificar argumentos principais e evidências, exemplos que o sustentam, perdão. Então, eu entendo que essa habilidade, né, de identificar quais são os argumentos principais, quais são os exemplos ou evidências que, de algum tema a ser desenvolvido, sustentam estes argumentos. Eu entendi que, desenvolvendo esta habilidade, o aluno tem condições de desenvolver a habilidade 01, lá do 3º bimestre também, que é fazer uso da língua para expor seu ponto de vista, com uma comunicação eficiente.
eficaz, né? Então, qual a atividade que contempla isso na minha percepção? Lá no primeiro bimestre, no volume 1, atividade 8 do 9º ano, né? Atividade 8, A e B. Deixa eu localizar lá para a gente dar uma olhadinha, bem rapidamente. Volume 1. Então, é atividade 8, A e B. Muito bem. Então, qual é a atividade 8 lá do volume 1? A atividade 8 é esta aqui. A A é Let's Read the Text. Então, vamos ler o texto. Ler o texto com a ajuda do professor. Using solar energy. Energy has two main benefits. Então, vai ler o texto sobre os benefícios de usar a energia solar, depois exploração do gás natural e uso de energia renovável. Então, esse é o texto para ser lido. E depois a atividade B é preencher o cartaz com quais são os benefícios e as desvantagens dos diferentes tipos de energia, para responder essa pergunta nessa tabelinha aqui. Então, qual é a fonte de energia, quais são os benefícios, quais são as desvantagens. Então, energia geotérmica, os benefícios, it does not harm the environment, desvantagens, it can give rise to earthquakes. Solar, quais são os benefícios e as desvantagens, e wind, quais são os benefícios e desvantagens, de acordo com os textos lidos. E também pesquisa, se não tiver a informação que eles precisam no texto. Então, como é que essa atividade se associa à habilidade, né? Identificar argumentos principais e evidências, exemplos que a sustentam. Então, quando o aluno estiver lendo o texto, com o auxílio do professor, ele vai identificar, então, quais são os argumentos, quais são as evidências, quais são os argumentos e eu preciso ir lá para a página. Então, quais são os argumentos e quais são, dentro do texto, as evidências e os exemplos que sustentam esses argumentos. Então, se é energia, tipo de energia, quais são os benefícios? Então, o que se argumenta que é um benefício da energia solar, por exemplo? Né? E onde no texto tem essa evidência? Ou um exemplo de que esse argumento de que a energia solar é benéfica, tem um benefício, onde é que ele está? Terrible. Cadê? Sorry. Tem uma faixinha aqui que eu não estou conseguindo localizar a página. Ok, então analisando os textos e depois preenchendo a tabela, o aluno vai poder identificar quais são os argumentos, só com a ajuda do professor ou não, né? E também, dentro desses argumentos, quais são as evidências dentro do texto que sustentam esses argumentos. Essa é a ideia, está lá no primeiro bimestre. E essa habilidade, então, que é de suporte agora no terceiro bimestre, né? Para a habilidade 01, lá do 9º ano. Passamos, então. E depois tem essa habilidade também que eu encontrei, que é a L10, do segundo bimestre, então já do 9º ano no primeiro bimestre,
foi a L7 do 9º ano do 2º bimestre e a L10, propor potenciais argumentos para expor e defender pontos de vista em textos escritos, refletindo sobre o tema proposto e pesquisando dados, evidências, exemplos para sustentar os argumentos, organizando-os em sequência lógica. Escrita, construção de argumentação. Isso aí deve ser o objeto de conhecimento lá, dessa habilidade. Está lá no 2º bimestre, no volume 2, atividade 8A e F. Então, o que eu pretendi com essa exemplificação, com esse estudo, né? É dar uma visão panorâmica de como a gente pode identificar essas atividades de suporte nos anos e séries anteriores e dentro do próprio ano, nos bimestres anteriores. E como foi falado lá na TPC passada, também no próprio bimestre, de repente no 3º bimestre você está trabalhando uma habilidade agora, que mais para o finalzinho ela pode ser uma habilidade de suporte para outra habilidade. Que no decorrer das aulas, você percebe que ela foi foi usada, era naquele momento uma atividade essencial e se tornou uma atividade de suporte algum tempo depois dentro do próprio bimestre. Então essa foi a ideia de fazer esse estudo com vocês, começando na semana passada com o 6º ano, um pouquinho mais light, né, só esquartejando as coisas, a teoria lá para a gente poder identificar. E agora com o 9º ano, ampliando mais, dando as várias possibilidades que eu encontrei, mas que provavelmente vocês, na experiência do trabalho de vocês, devem ter ou se identificado, ou refutado, ou então pensado em coisas que vocês já fizeram que se associam a isso, ou que melhoram, que ampliam esse trabalho que eu compartilhei com vocês hoje. Se alguém tiver algum comentário, pode fazer agora, porque eu já vou encerrar a reunião para vocês terem tempo de preencher lá o formulário e daqui a pouco tem ainda CMSP para a gente assistir, né? Quero agradecer imensamente de coração a presença de vocês aqui, os comentários, o compartilhamento das ideias, do trabalho de vocês. É sempre muito importante, eu sempre falo que é a parte mais rica. Espero que tenham entendido o propósito desse trabalho que eu desenvolvi com vocês, né, de dar essa visão panorâmica e falar das possibilidades que a gente tem de trabalhar, sempre lembrando que isso é baseado no campo ideal, né, de trabalho, não do real. A gente sabe todas as dificuldades que tem, sim, dentro do trabalho, tanto virtual quanto presencial, para desenvolver uma boa aula, né? A aula que você planejou, a aula que você idealizou, né? Quando chega na apresentação, no desenvolvimento dela, depende, você faz 100% do seu 50% como professor, mas você não pode garantir o 100% do aluno, né? Então, isso é a nossa realidade, mas você pode garantir o seu 100% daquilo que você preparou, né? Então, obrigado mais uma vez, e se alguém quiser comentar alguma coisa, fica à vontade, mas eu dou por encerrada a nossa reunião. Vocês, por favor, preencham o formulário, eu vou compartilhar o slide mais tarde, para vocês terem acesso. 2/3 do nosso encontro ficaram gravados, para a gente, quem quiser assistir de novo, ou compartilhar com algum colega que não assistiu. E também, por favor, coloquem suas observações novamente lá no formulário, eu agradeço muito, tenho aprendido muito com vocês, me fortalecido e ajudado a desenvolver meu trabalho. Espero que de alguma forma tenha podido ajudar vocês também, ou agora, ou em qualquer outro momento. Thank you very much. Have a nice day. Eu não ia falar nada, mas o Cleomar é candidato a vereador, viu, gente? Eu não ia falar nada disso, não, mas não posso falar, né? Mas eu não vou falar. Eu não vou falar isso. Analisem a proposta dele. Não falei isso. E está gravado. Ok. Bye. Thank you very much. Bye. Have a nice week. Bye. See you guys. Bye. Eu Eu preciso esperar vocês saírem para eu poder.